A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Matilde Santos com o tema A Porta Estreita, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais uma reunião do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. O tema de hoje que nós vamos refletir e que eu convido a todos para que juntos recebamos esse banquete de luz e de amor de Jesus é a porta estreita. A parábola da porta estreita ela está contida em Mateus, no capítulo 7, de versículo 13 a 14, e em Lucas, no capítulo 13, versículo de 24 a 30. A porta não passou por reformas, ela continua estreita. Já nos disse o evangelista Mateus. Está contido também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 5. E o objetivo de hoje é exatamente a gente compreender este ensinamento. Compreender que essa porta ela realmente não passou pelas reformas e ela continua estreita, nos convidando para a nossa reforma íntima. É a porta da salvação, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Esforçai-vos então por entrar pela porta estreita. Já nos disse Lucas no capítulo 3, versículo 24. É um dos apontamentos bíblicos, que nos alerta então nesse momento em relação ao tema que vamos trabalhar. Então, para que possamos iniciar os estudos de hoje, vamos conhecer a parábola da porta estreita. Nos disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam por ela. Já nos disse Mateus, no item 7, versículo de 13 e 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E eles vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Setentrião e do Meio-Dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e que são os primeiros serão os últimos. Isso está contido em Lucas, no capítulo 12, versículo de 23 a 30. E eis então que Jesus nos convida a refletir sobre o convite do aperfeiçoamento e da nossa transformação. E ele diz, inclusive para Maria de Magdala: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Quando nos predispomos a viajar para um país vizinho, nós levamos conosco somente o necessário: roupas, calçados, um pouco de dinheiro. E mesmo que quiséssemos levar muita coisa em nossa bagagem, poderíamos ser impedidos no aeroporto, por exemplo, por excesso de peso.
E se estivéssemos empreendendo uma viagem para o outro lado da vida, o que deveríamos levar? Somente aquilo que fosse possível de ser passado pela porta estreita. O resto teria de ficar aqui. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da propriedade, diz que a verdadeira propriedade não é o dinheiro e os bens materiais que ficam aqui, mas o desenvolvimento da inteligência, os conhecimentos morais e o bem que tivermos praticado em prol do nosso próximo. Estes são os tesouros que nenhum ladrão nos roubará. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre o tema, nós vamos agora falar sobre um caso que está psicografado no livro Estante da Vida, do irmão X, psicografado por Chico Xavier, onde ele nos conta as provações perdidas por Alberto Nogueira. Era um espírito imperfeito que estava numa posição necessária de reparação de alguns erros do passado, e ele, no momento do seu planejamento reencarnatório, ele roga a permissão da espiritualidade amiga para que ele retorne ao campo terrestre a fim de resgatar as faltas. E aí ele então pede que lhe fosse concedido a condição da lepra, o abandono pelos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais, os tormentos físicos de qualquer natureza. Ele pedia e rogava a Deus para que isso realmente lhe fosse permitido, para que então ele pudesse ali auxiliar e realmente se transformar naquela então bendita reencarnação que lhe seria dada. E aí ele então recebe a resposta da espiritualidade amiga: eis o despacho da autoridade superior. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento, mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana em favor de necessitados na terra, consolando-os e instruindo-os, na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome do nosso Senhor Jesus. Certo dia, houve a necessidade dos mentores espirituais procurar então o Alberto Nogueira, já reencarnado, médium de uma casa espírita, para resolver um problema espiritual de uma mãe e sua filha. Estas foram ao centro no qual ele deveria estar trabalhando e não o encontraram. Depois foram à sua casa. Alberto simplesmente esquiva-se do assunto, como se nada tivesse a ver com a dificuldade. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, lágrimas, penúria, abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico. Mas depois que aquilo chega, acomoda-se nas concessões do Senhor. Esquecera de todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a porta larga. Mas o que na verdade caracteriza a porta larga? Em geral, tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos. Vícios materiais e morais, festas de caráter mundanos, os prazeres em excesso, o sexo desenfreado, enganar os outros para oferir lucro financeiro para si. Tudo aquilo
que na verdade nos leva ao caminho de facilidades, mas com certeza com a nossa corrupção moral. E aí, qual a nossa escolha então, frente a isso? A nossa escolha, ela está bem com a própria consciência. O que adianta agradar aos outros e agradar a nós mesmos? É muito importante que nós pensemos no sacrifício da sua personalidade, eliminando mágoas, rancores, ódio, desejo de vingança, inveja, ciúmes, paixões desenfreadas do ser, do ter, do poder, renúncia aos prazeres passageiros, o status profissional, o sexo fácil, o fumo, o álcool. Chico Xavier, no livro Ceifa de Luz pelo Espírito de Emmanuel, assevera que nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que para sustentá-la é imprescindível retirar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Quantos ensinamentos tivemos a oportunidade de compartilhar? Quantos encontros? Como estamos marcados por esta pandemia? 2020, 2021. Nós não podemos esquecer de toda essa dor que temos passado, das perdas pelos entes queridos, né? Mas não podemos também esquecer das oportunidades anteriores que tivemos de trabalho. Tem um caso muito interessante de um irmão de Viçosa, contando que num dia ele estava num momento se preparando para a reunião mediúnica e que ele foi brincar com o seu mentor e ele de repente sumiu. E ele pensou, nossa, que mal educado. E ele se preparando para a tarefa, voltou então a orar. E o mentor apareceu novamente. E ele disse para ele, mal educado, estava falando com você e você de repente some? E ele respondeu, não foi eu que sumi, mas você que caiu a vibração. Uma irmã nos falando um esclarecimento de Joana de Ângeles junto a Divaldo quanto à diferença entre culpa e responsabilidade, nos remetendo a não nos punir com a culpa, mas assumir nossas responsabilidades. Uma irmã que nos trouxe a responsabilidade de Paulo de Tarso, com uma carta belíssima aos Coríntios, onde ele diz, quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo de Tarso, isso está contido na Bíblia Sagrada, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 13. É impossível continuar agindo de mesma forma após conhecer o Cristo. E tantas outras mensagens que poderíamos citar aqui, mas reflitamos, meus irmãos, o que fizemos com todo este conhecimento adquirido. Eu citei aqui alguns momentos de conversas, de compartilhar de aprendizados, ou quando estamos ouvindo um ensinamento do Cristo hoje, por tantas palestras virtuais, estudos que nós temos, como esse que está acontecendo agora. Mas o mais importante, o que estamos fazendo com este conhecimento adquirido? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 907, nos diz que as paixões humanas não são negativas em seu princípio. Na medida em que este se encontra na natureza e tudo que Deus faz é bom e tem utilidade providencial,
Ele, na verdade, entende e nos passa que a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Ele nos alerta ainda que as paixões podem levar à realização de grandes coisas, pois decumplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Isso está na questão 908 do Livro dos Espíritos. Mas elas apenas se tornam negativas quando o homem não mais as governa, mas é por elas governado, e causam prejuízo para ele ou para outrem. A espiritualidade superior é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela aduz que falta ao homem é vontade de se reformar e ainda lamenta: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso está na questão 909 do Livro dos Espíritos. É necessário e urgente que nós nos empenhemos em ser um profissional honesto e competente, um pai ou mãe presente e dedicado, um filho respeitoso e obediente, um aluno estudioso, um irmão compreensivo, um esposo fiel e afetuoso, um cidadão honesto. Imaginem só, olha que interessante, se nós resolvêssemos estudar uma língua, qualquer uma, que seja, 30 minutos todo dia. Imaginem só o nosso aprendizado em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, em 50 anos. 30 minutos somente, todos os dias. Chico lia o Evangelho 4 vezes no ano. 75 anos. Imaginem só. Quantas vezes Chico Xavier leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem uma carta para a gente poder concluir de Kardec que é muito marcante para todos nós, porque ela nos traz 2 grandes exemplos. Ela nos faz refletir sobre a questão da melhora e da evolução. Um dos grandes exemplos que temos é o de Paulo de Tarso, que não titubeou e disse a Jesus, assim que ele o convidaste: o que queres que eu faça? Não foi diferente com Kardec. Com 52 anos de idade, Allan Kardec, durante meio século, ele esteve anônimo. Era um professor que vivia normalmente. E aí, de repente, ele recebe um convite simples: ver mesas girando. E quando ele vê, ativa as reencarnações, ativa o compromisso e o despertar desabrocha. Para ali, o codificador e o Hipólito começam então a diminuir para que Allan Kardec crescesse. Foi a mesma história de Paulo, onde Saulo tinha que diminuir para que Paulo crescesse. Devemos ler com certeza obras póstumas, onde ele, Kardec, conta sobre a revelação de sua missão, pois quem revela a missão a ele foi o próprio Espírito da Verdade. E Kardec então pergunta ao Espírito da Verdade: é verdadeiro que eu tenho uma missão? É verdade, você tem uma missão. O Espírito da Verdade o responde: eu posso falhar? Pergunta Kardec. Sim, você pode falhar. E o primeiro passo para você falhar é você falar sobre a sua missão. Mas não se preocupe, porque Deus não coloca seus planos nos ombros de um homem. Se você falhar, já temos outros. Uma fala firme, no sentido de quem precisa do trabalho somos nós. Não é o trabalho, não é o Criador. O trabalho vai ser feito por milhares de outras pessoas. A honra de assumir o trabalho é nossa, o ganho
é nosso. Por isso Paulo assumiu tão rápido e Kardec também. E Kardec ainda pergunta: eu serei amparado? E o Espírito da Verdade responde: nós estaremos ao seu lado sempre. E então Kardec começa com todas as dificuldades. Mas Allan Kardec, em determinado momento, escreve uma carta comovedora, que está nos artigos particulares de Canuto de Abreu. E ele escreve assim: meu guia espiritual, Espírito da Verdade, hoje estou urinando sangue. Não tenho nenhum dinheiro por dedicar toda a minha vida ao Espiritismo. Estou sendo sustentado pela minha mulher. Vocês prometeram proteção. Em retorno, Kardec então recebe uma mensagem do Espírito da Verdade. E Kardec pergunta a ele: vocês se preocupam com minhas dificuldades financeiras? E o Espírito da Verdade responde: se nós nos preocupássemos, seria sinal de que não te amamos, seria sinal de que não te amamos. E o recurso então vinha pequeno, o estritamente necessário, mas vinha, e este homem corajoso dá conta da sua missão. Este senso de realização é que deve nos mover. As pessoas não nascem grandiosas, elas se engrandecem à medida que cumprem a tarefa. Não é milagre. Você vai cumprindo e vai se agigantando espiritualmente. À medida que cumpre o dever, e esta é a lição grandiosa de Paulo e de Kardec. Nós estamos aqui para crescermos a partir das nossas obras. E eu gostaria de concluir, meus irmãos, finalizando esse aprendizado tão marcante, e tão acalentador de Kardec com a nossa querida Joana de Ângeles. Um bom exemplo a ser citado é o dessa irmã, mentora do médium Divaldo Pereira Franco, na encarnação em que ostentou o nome de Joana de Cusa e que conviveu com Jesus. Joana, naquele momento que ostentava o nome de Joana de Cusa, essa narrativa está contida no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, ditado por Chico Xavier. Ele nos traz que ao final da vida ela se encontrava juntamente com um filho, amarrada ao poste do martírio por ser cristã e não renegar sua fé. Ela foi então condenada a ser queimada viva. E aí, nos derradeiros instantes de sua vida, quando as labaredas já lhe lambiam o corpo envelhecido, a soldadesca ainda a importunava, e um dos soldados então lhe indagou se o Cristo apenas lhe havia ensinado a morrer. E ela, ainda com toda aquela dor, vivendo aqueles momentos finais da vida, ela busca tomar um fôlego. Por entre as dores do martírio, ela encontra forças para responder: não apenas morrer, mas também a vos amar. Impressiona que uma pessoa, em instante tão crítico, sendo queimada viva e ainda provocada, tenha encontrado forças para proclamar seu amor pelo verdugo. A chave para entender esta conduta é considerar que Joana de Cusa, neste momento, já era um bom espírito. Ela já havia vencido o mal em si mesma, domado todas as paixões negativas. Ela não poderia blasfemar ou ofender, pois nada disso mais existia nela. Em seu íntimo pacificado havia apenas o bem. Ela já havia cruzado a porta estreita. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que essa energia de luz e de paz, que agora se encontra com todos nós, nos mantenha firmes, fortes em nosso propósito, corajosos, esperançosos de vencermos
as nossas más tendências e escolhermos sempre para a nossa caminhada a porta estreita. Um abraço fraterno, meus irmãos, muita luz, muita paz a todos vocês. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.